Hamnet Now e um filme sobre Shakespeare, e a história pertence a Agnes. Uma mulher sozinha em meio a uma floresta escura, sem comadre, sem medico, sem nenhum homem ao lado, deu à luz a sua primeira filha entre as raízes de uma árvore, enquanto o marido ensinava latim para meninos ricos em uma sala abafada. Essa cena, que abre o verdadeiro núcleo emocional do filme Hamnet, lancado em 2024 sob a direção de Chloe Zhao e com Jessie Buckley no papel principal, Now e Metafora. E a declaração de princípios de uma obra que escolheu, deliberadamente, sem desculpas, contar a história de Agnes Shakespeare, a esposa esquecida do dramaturgo mais famoso do mundo, e Now a dele. O filme, baseado no romance homônimo de Maggie O'Farrell, publicado em 2020, e que se tornou best-seller em dezenas de países, chega às telas com a missão de reposicionar uma figura histórica que foi apagada pelos séculos. A esposa real de William Shakespeare chamava-se Anne Hathaway, mas O'Farrell optou pelo nome Agnes, derivado do latim para cordeiro, escolha quinal e casual. Agnes é a figura sacrificial da narrativa, aquela que oferece o próprio destino para que o gênio do marido possa existir no mundo. Se você ainda não assistiu ao filme e quer preservar a experiência, este é o momento de pausar. A partir daqui, a análise entra em território de spoiler completo, incluindo o desfecho no Globe Theatre. Depois que terminar de ler, deixa nos comentários. Você acha que Agnes perdoou William ou ela apenas aprendeu a continuar vivendo sem resolver esse nu? Curte o conteúdo se você acredita que histórias de mulheres merecem o centro do palco e se inscreve para não perder as próximas análises. Agnes Now aparece como coadjuvante e Agnes quem caminha pelas florestas de Stratford-upon-Avon com um falcão pousado no braço enluvado. E ela quem coleta plantas medicinais com o conhecimento de uma curandeira e a intuição de alguém que enxerga o mundo em camadas que os outros não percebem. A direção de Chloe Zhao, que já foi premiada com o Oscar por Nomadland em 2021, utiliza a natureza Now como cenário, mas como extensão do corpo de Agnes. O que a floresta respira, ela respira junto. William Shakespeare, interpretado por Paul Mescal, que recebeu o indicação ao Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante pela atuação, e apresentado como um jovem professor de latim contratado para pagar dívidas do pai. Ele avista Agnes da janela da sala de aula e reconhece nela algo que ultrapassa a beleza convencional, uma forca que o assusta e o atrai ao mesmo tempo. O romance entre os dois se desenvolve com a velocidade e a urgência de quem não pede permissão a ninguém. E Agnes quem toma a iniciativa física no primeiro encontro dos dois. Ela não espera, nunca espera. Depois que Agnes engravida e o casamento acontece de forma apressada, o mundo dela se contrai. Ela sai da floresta para viver em uma cabana sufocante na propriedade do sogro, John Shakespeare, um fabricante de luvas, descrito no filme como um homem de temperamento duro e presença opressora. A sogra, Mary, interpretada por Emily Watson, atriz indicada 2 vezes ao Oscar, e uma mulher religiosa que não esconde o desconforto diante da nora estranha e seus hábitos incomuns. Agnes, que Tal se movia com a liberdade de alguém que pertence ao ar livre, aprende rapidamente o que significa ocupar o menor espaço possível dentro de uma casa que não é sua. O que o filme não faz, e isso é importante, e transformar Agnes em vítima passiva. E ela que incentiva William a partir para Londres e buscar o teatro. Ela compreende, com aquela clareza intuitiva que o filme associa a ela desde o início, que o marido precisa de um palco maior do que Stratford pode oferecer. E também ela quem fica para trás com 3 filhos, Susanna, Hamnet e Judith, enquanto William constrói o nome que a história vai guardar. 11 anos depois do casamento, em meados da década de 1590, a peste bubônica varre a Inglaterra com uma violência que os registros históricos documentam e o filme traduz em imagens de corpos carregados pelas ruas e famílias destruídas em questão de dias. William está em Londres quando Judith, a filha gêmea de Hamnet, adoece gravemente. Agnes como sempre, a única responsável em casa.
Ela corre pelos campos em busca de plantas, mistura emplastros, permanece acordada ao lado da cama da filha com a concentracal de quem sabe que qualquer descuido pode ser fatal. Judith sobrevive, mas Hamnet, que havia tentado, em um gesto de amor fraternal absolutamente devastador, enganar a morte ao se deitar ao lado da Irma para tentar absorver a doença, não resiste. O menino morre antes que o pai consiga chegar em casa. A cena da morte de Hamnet, e filmada com uma contencal que mais brutal do que qualquer excesso dramático poderia ser, a câmera observa Agnes do lado de fora da janela enquanto ela compreende o que aconteceu. E o rosto de Jessie Buckley faz o trabalho que palavras nenhumas conseguiriam. O Guardian descreveu a atuação de Buckley como uma performance em que cada olhar carrega camadas de significado que a maioria dos atores levaria páginas de diálogo para expressar. Isso e preciso, e uma frase curta. Mas a forma como Buckley a entrega, sem melodrama, quase como quem relata um fato climático, e o momento em que o filme deixa claro que estamos diante de uma atriz operando em um nível raro. William compra a maior casa de Stratford como gesto de compensação por sua ausência crônica e pelo fracasso de Nall ter chegado a tempo. Depois, parte novamente para Londres. Agnes fica com a casa, os filhos sobreviventes e um vazio que a arquitetura Nall preenche. O casamento Nall se rompe formalmente, mas algo se calcifica entre eles. A comunicação entre os dois passa a funcionar em frequências diferentes. Ele transforma a dor em arte, ela transforma a dor em silêncio. Em Londres, William trabalha nos ensaios de uma peça chamada Hamlet. O filme mostra o processo criativo de forma fragmentada, com William repetindo textos às margens do Tamisa, lutando com diretores que não conseguem capturar o que ele quer dizer, buscando nas palavras uma saída para uma culpa que ele não sabe como carregar de outro jeito. A cena do monólogo ser ou não ser, e filmada como um momento de afogamento emocional mais do que de iluminação filosófica. Agnes vê um cartaz da peça e viaja com o Irmo a Londres para assistir a estreia no Globe Theatre. O que acontece nessa cena final e o que transforma Hamlet de um bom filme sobre luto em algo que fica gravado com mais força. Agnes entra no teatro sem saber exatamente o que espera. Ela acredita, inicialmente, que William usou o nome do filho morto sem cerimônia, como quem pega um objeto de uma prateleira. A resistência que ela traz consigo e compreensível e legitima, mas a peca comeca. E enquanto Agnes observa Hamlet no palco, alguma coisa dentro dela muda. Ela vê o ator que interpreta o fantasma do pai de Hamlet e reconhece naquele movimento cênico a anatomia do próprio luto de William. Ela compreende, pela primeira vez desde a morte do filho, que o marido também foi destruído. O que Hammett argumenta com uma coerência que só se torna totalmente visível na retrospectiva e que a arte Nall apaga a perda. Ela cria uma moldura onde a perda pode existir sem destruir quem fica. Agnes Nall precisava de uma peça de teatro para saber que o filho existiu. Ela carregava isso no corpo, mas ela precisava de evidências de que existia um idioma compartilhado para aquela dor e Hamlet era esse idioma. O filme e deliberadamente lento. Há longos momentos de silêncio, de respiração, de olhares que duram mais do que o conforto convencional do cinema de entretenimento permitiria. Quem entra em Hamlet esperando a cadência de um drama de época tradicional vai encontrar algo mais difícil e mais valioso. Uma obra que confia na inteligência emocional do espectador para preencher os espaços que a narração deixa em aberto. Agnes nunca escreveu uma peça de teatro. Agnes nunca teve seu nome preservado nos livros de história com a mesma reverência que o do marido. Mas Agnes sobreviveu, criou os filhos, curou os doentes que pode curar e teve a grandeza de reconhecer, em um teatro lotado de estranhos em Londres, que o homem com quem ela dividiu a vida havia transformado a morte do filho em algo que atravessaria os séculos. Isso, não e pouco. Isso e talvez a forma mais dura e mais honesta de amor que existe. Existem mulheres por trás de cada gênio que a história decidiu imortalizar, e a maioria delas foi enterrada junto com a própria vida, sem epitafio e sem palco. Hamlet e um ato de restituição. A história pertence a Agnes.
sempre pertenceu. O mundo só levou alguns séculos para prestar atenção. Se você chegou até aqui, este é o momento de deixar sua marca nessa conversa. Curte o conteúdo se você acredita que as mulheres por trás dos gênios merecem ser vistas com a mesma nitidez que os próprios gênios. Se inscreve no canal para acompanhar análises de cinema com esse nível de profundidade. E nos comentários deixa sua leitura sobre o sorriso final de Agnes. Para você, aquele sorriso hiperdal, e exaustal, e reconhecimento, ou e algo que não cabe em nenhuma dessas palavras.